Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais um café bate-papo aqui ao lado da Suprema Bet, na nossa cafeteria, sempre recebendo um convidado que vai trazer informações legais para a gente, vai contar a sua história, suas conquistas, e são muitas, muitas. Uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Cheguei a bater papo algumas vezes com ele, fora do assunto futebol. E aí a admiração só cresceu. Apresentar para vocês aqui o William. Muito obrigado. William Capita. Tá bom, William? Obrigado pela introdução, estou ótimo. Prazer estar aqui com você, que é, apesar do pouco contato, essa admiração ela é recíproca, porque tem certas pessoas que a gente não precisa conviver muito, né? E o ambiente fala muito também da pessoa, seja boas coisas ou coisas não tão boas, e de você sempre ouvir só coisas ótimas. E isso é legal, né? O nosso meio, por mais que a gente fale, né, o William, o futebol é amplo, é o Brasil inteiro, todo o continente, é o mundo espalhado, jogador brasileiro que vai para fora, estrangeiro que vem para cá. Pisou na bola, todo mundo sabe no meio. Exato. Aí parece que ele é desse tamanhozinho assim, pequenininho, né? Porque todo mundo fica sabendo, né? Fica muito nichado, né? Então, assim, a pessoa, um que conhece o outro, tem essa máxima, que acho que são 3 ou 4 pessoas que você precisa conhecer para conhecer todo o planeta. Exatamente. Né? No meio do futebol, talvez você precise conhecer uma só, que é essa uma que conhece o outro, que conhece, sei lá, o Vinícius Júnior, que conhece o Ronaldo, e assim vai, né? Então, nosso meio, de fato, o meu ex-meio, né? Que durante um tempo eu fui também da parte, digamos, jornalística, né, como comentarista, mas né, acaba sendo também bem pequeno. A tua vida no futebol também foi quanto tempo de futebol profissional, William? Foram 15 anos. 15 anos. 15 anos como profissional. É pouco tempo, é muito tempo, é médio, é normal? O que você acha? Os atletas, depois da minha geração, eles começaram, até porque teve uma mudança na lei que meio que favoreceu e pressionou isso, né? Antes tinha uma lei que o atleta era meio escravo do clube pela forma como a legislação era escrita. E depois de 94, teve uma mudança grande no sistema global e mudou a legislação. Então, acabou pressionando um pouco os clubes a colocarem os jovens mais rápido no profissional. Então, a gente vê, e eu vi esse movimento, eu, por exemplo, com 18 para 19 anos, eu tinha sido, quando eu falo eu, óbvio que é sempre um grupo, né? Futebol não é a vida, né? A gente não é sozinho, não é uma ilha. Sim. Mas individualmente eu já tinha passado por seleção de base, sub-17, sido capitão de seleção de sub-17, tinha sido campeão da Taça São Paulo. Então, assim, se fosse hoje isso, a tendência seria uma pessoa com esse perfil já estar no profissional. Na minha época, não, era normal você esperar até estourar a idade, com 20 anos, para poder ir para o profissional. Então, eu vejo que a longevidade, hoje, ou o tempo de carreira dos atletas, está maior. Porque começa mais cedo no profissional. Muito mais cedo, muito né? mais cedo. Tem a questão do contrato já com 16 anos, já assina o primeiro contrato, na minha época também não tinha isso, era ajuda de custo até os 20 anos. E também com a evolução da medicina, os atletas estão conseguindo ir até mais tarde também. Então, vai até 37, 38, alguns, vídeo Fábio, né? Eu joguei com o Fábio, imagina, o Fábio começando, Fábio goleiro, eu já parei e ele continua aí. Lá em BH, né? Lá em BH. Então, assim, então tem, né, a medicina, o avanço da medicina tem propiciado que os atletas tenham aí 20 anos tranquilamente de carreira profissional, se cuidarem e derem um pouco de sorte, porque as lesões, alguns tipos de lesões dependem do acaso, né? Você não consegue controlar. Bom, o William, muito conhecido pela história com o Corinthians, com o Grêmio, com o Cruzeiro, que você mencionou, do Fábio. Mas antes de eu tocar nesse assunto da sua carreira, falando do tempo de trabalho seu, você poderia estar jogando até hoje. Pela condição física, você poderia estar lá com o Fábio no Fluminense hoje, como zagueiro ao lado do Thiago Silva. Os garotões. Quem me dera, quem me dera. Só fazer uma pequena correção. O Cruzeiro eu vesti a camisa do Cruzeiro profissional em 2 oportunidades apenas. Foi quando o Cruzeiro ele tinha sido, em 2000, campeão da Copa do Brasil, em cima do São Paulo. Ele tinha sido campeão da Copa Sul Minas. E aí ele ia disputar um super campeonato, que na época existia, o campeão da Sul Minas com o campeão
da Rio-São Paulo e mais outros, Copa Nordeste. E aí esse supercampeonato dava vaga para a Copa do Brasil. Mas como o Cruzeiro já tinha sido campeão da Copa do Brasil e já campeão para Libertadores, como o Cruzeiro ganhou do São Paulo e por ser campeão da Copa do Brasil automaticamente já estava garantido na Libertadores do ano seguinte, o Cruzeiro mandou um time super alternativo para disputar esse torneio que não era de interesse do Cruzeiro. Com muitos jovens, o Fábio inclusive, com o Luizão, zagueiro, que depois jogou no Benfica e fez história lá, e outros tantos. Se eu não me engano, o Fábio Júnior, que estava voltando de recuperação, Marcelo de Gian, que também estava voltando zagueiro de lesão, também. E aí pediu para ir, né? A cabeça do Marcelo de Gian, né, queria recuperar rápido a condição de jogo, e eu acabei indo porque eu estava no Ipatinga, mas todos os jogadores do Ipatinga na época tinham contrato com o Cruzeiro. Então precisaram ali de mais 3 atletas para poder complementar o elenco. De 2000. E aí foi quando, inclusive, eu conheci o Fábio, e já era... O Fábio acho que tinha 18 para 19 anos, já com um potencial absurdo, e mostra, né, até hoje jogando, que ele, de fato, foi além até do que muitos esperavam. Inclusive falam que faltou uma oportunidade na seleção brasileira. Né? Eu também acho. Eu acho isso também. Mas essa passagem, vamos chamar então de relâmpago? Isso. Você fez contrato. Como é que foi o acordo na época? Então, funcionava assim. O Cruzeiro tinha um relacionamento muito bom, né? O presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, com o presidente, na época do Ipatinga, Itair Machado, eles tinham um relacionamento muito bom, muito próximos. E o Cruzeiro tinha uma visão bem interessante, que era, eu não vou aproveitar todos os meus atletas de base aqui no meu profissional, não tem espaço. Então ele sempre olhava para alguns potenciais clubes do interior, onde ele pudesse emprestar, era responsável pelo pagamento dos salários, para ele poder ver os jogadores atuando, porque é importante. Dava ritmo. Exatamente. Tudo, né? E nessa passagem, nesse ano de 2000, quando teve a João Avelange, não sei porquê, mas ficou acordado entre Ipatinga e Cruzeiro que todos os jogadores, independentemente se viessem da base do Cruzeiro ou que o Ipatinga quisesse contratar, a William estava, sei lá, no Joinville, eu quero contratar. O Cruzeiro ia ser o responsável por pagar o salário, então tinha que ter um contrato com o Cruzeiro e o Cruzeiro emprestava o jogador para o Ipatinga. Acho que foi uma forma também do Cruzeiro tentar prender algum possível destaque do Ipatinga que não tivesse ainda contrato com o Cruzeiro. Então acabou tendo esse formato que também foi apenas um ano. Eu joguei em outras oportunidades do próprio Ipatinga e não teve mais esse tipo de relação. O Cruzeiro continuava emprestando jogadores, aqueles que eram da categoria de base, o Cruzeiro pagava, mas aqueles que não vinham direto do Cruzeiro, o Ipatinga era o responsável pelos pagamentos. Tá. Mas aí, então, qual foi o clube que mais marcou a sua trajetória? Onde você tem assim, um carinho mais especial, se nós podemos dizer assim, em São Paulo ou em Porto Alegre? Os dois é difícil falar qual que é mais, sabia? Porque eu fico muito tempo em São Paulo, né, hoje. Apesar do escritório do qual eu sou sócio ter nascido em Caxias do Sul, então eu tenho uma relação, voltei a ter uma relação muito próxima com o Rio Grande do Sul, mas toda vez que eu vou para Porto Alegre, eu sou muito bem recebido. Sabe? E assim, aí eu fico muito feliz porque passado anos e anos, então esse tipo de relação acabou de fato sendo muito sólido, quase 2 anos que eu fiquei lá, e o Corinthians pelo tamanho onde atinge, né? O Corinthians ele é muito amplo devido ao tamanho da sua torcida, então eu fiquei muito marcado pelos títulos também no Corinthians, mas quando eu vou a Porto Alegre é um balizador para eu entender que de fato lá sempre fui muito respeitado e admirado. Também fico muito feliz, até porque o Grêmio foi o primeiro clube de Série A que me deu a oportunidade, né? Que acreditou. Eu saía de um time de Série C para ter oportunidade no time de Série A e felizmente tanto o Grêmio quanto eu fomos muito felizes no período que lá estive. O pessoal que passa aqui no nosso programa, vocês já estão acostumados aqui com o nosso café, o William, e eu sempre faço a mesma pergunta, uma curiosidade que eu tenho de saber sobre o início da carreira. Mas não é assim o início da carreira quando você meteu a chuteira, a camisa, a vestiário e vou jogar. Não. Antes, vamos voltar um pouco mais na sua vida. Eu quero saber quando foi que despertou em você algo relacionado ao esporte.
esse cara vai ser jogador de futebol? Já tinha na família, tinha amigos? Onde foi que você começou? A primeira bola, primeiro campinho? Qual foi o start na tua vida para ser jogador de futebol? Bom, Prieto, eu comecei, acho que quase todo mundo da minha geração, né, que vem de família muito simples, como a minha também na rua. A minha rua... Que cidade? Belo Horizonte. BH. BH. No bairro que antes era chamado Itamaraty, hoje tudo virou Ouro Preto, mas era um bairro mais humilde, digamos assim, não tinha nem asfalto na rua, então era de terra. Melhor ainda. Quando asfaltou, a gente ficou bravo, porque a gente ia jogar sol quente no asfalto. Todo mundo, não tinha aquele tênis ou que chute no máximo, mas não dava pra gente ficar jogando com tênis, às vezes era um só, era terra. E outra, o que é isso? É arranca de tampão, né? Do pé. Engraçado, de hoje tu sabe o que é isso, mas a gente sabe, né? Então, assim, eu comecei a jogar lá com 6, 7 anos, eu era um dos mais novos da minha rua, mas eu era o dono da bola. Então tinha algumas coisas assim, engraçadas que eu chegava com a bola para jogar, todo mundo. Só que ninguém queria no time, me queria no time porque eu era mais novo, digamos que eu era o pior. Tá. E aí sempre me colocavam na de fora. Não, você espera, a próxima você joga. Era aquele negócio de tirar para o ímpar para escolher o time? Aí se tem número ímpar, eu ficava de fora. Aí tava escolhido? Não, era escolhido, era pior. Eu tava lá esperando, daqui a pouco chega sempre, porque onde tem uma bola rolando, tem gritaria, daqui a pouco chegam outros, né? Aí chegava um que era mais velho que era melhorzinho, aí acabava, sei lá, quem fizesse 2 gols, por exemplo, aí o time perdedor falava assim, não, William, a próxima é sua, deixa o fulano, que tinha chegado depois. E a sua bola lá. E a minha bola lá. A bola boa. A bola boa. Até que eu ia... Quer dizer, a bola boa não, a única bola que tinha, porque ninguém mais tinha bola, era a única. Era o que tinha. Era o que tinha. E aí, só que meu pai é policial civil aposentado. Opa! Então eu começava, vou chorar, vou chamar meu pai. Não, peraí. Aí eu jogava. Que posição você quer jogar? E aí me ajudou, porque querendo ou não jogar com os mais velhos, te deixa cascudo, né? Porque você vai ali e tal, desenvolvendo na marra. E, enfim, foi... Mas ali você aprendeu a jogar bola? Não, ali eu comecei a jogar, jogava na escola, era aquela coisa... Bem? Então, você sabe que com os meninos da minha idade, eu tinha um certo destaque. Tá. Eu, desde sempre, eu tinha uma altura, na média, acima dos meus colegas de mesma idade. Isso dava uma certa vantagem física, né? Mas o primeiro local que eu fui fazer mesmo um treinamento, um teste, era uma escolinha do América Mineiro. Um amigo me convidou para ir e eu fui fazer o teste. Eu, ele, os outros. E aí eu passei no teste. Em onde? No América Mineiro, lá em BH. Pô, já foi para time grande. Já foi um time legal. Mas não era, eu achava que era, mas não era a escolinha principal do América. Era um núcleo de bairro. Como se fosse uma franquia. Como se fosse uma franquia, exatamente. Tá. Mas assim, para mim aquilo já foi o máximo. Hoje, olhando para trás, eu acho que todo mundo passou no teste, sabe? A minha sensação é essa. Mas a gente foi disputar campeonato, eu era titular. Vestia a camisa, a gente foi campeão, eu tive um destaque, fazendo gols, era batedor de falta, depois tiraram essa possibilidade. Mas que posição que você jogava? Zagueiro. Já era zagueiro. Curiosamente, até porque o pessoal, eu jogava na escola, assim, eu me destacava já na escola, mas eu não era zagueiro. Né? Na escola, futebol de quadra, eu era mais atacante. Futebol de salão. Salão, Quando eu fui fazer o teste, eu não sei, porque eu admirava muito o Baresi. Nessa época eu assistia futebol italiano. O Baresi italiano. O Baresi italiano. E aí eu via, assim, achava legal, o cara que jogava duro, mas jogava na bola e tal. Admirava o Luizinho, ex-jogador do Atlético, da seleção de 82 e tudo. E achava clássico, você achava bonito. Né? Acho que devia escutar meu pai falando, principalmente do Luizinho. E aí, tal, é bonito, o cara que joga limpo, o cara é isso e tal. E chegou lá na hora, você joga de quê? Jogo de zagueiro. Os meus amigos me olharam assim. Como assim? Cara, não sei de onde tirei isso. Bom, mas deu certo, né? Mas ali você já sacou que você era jogador de futebol. Pois é, não, ali me deu, sei lá, talvez tenha sido a primeira clara evidência de como eu me via jogando e onde que talvez eu encaixasse. Agora, eu não tenho a mínima ideia do porquê que eu escolhi ser zagueiro, ali com 13 anos. E assim, no máximo que depois eu fui, por opções de alguns técnicos, mais pelo entendimento que eu tinha, eu cheguei a jogar de lateral direito, na base. Tá. E no meu primeiro time profissional, que acabou não sendo o América, foi o 7 de setembro, é uma outra história, eu fui volante, porque o técnico entendia que eu tinha capacidade, entendimento do jogo, saída de jogo, para poder jogar. E, de fato, a gente foi campeão da 3ª divisão.
e eu jogando como volante, assim. Sofri o pênalti da final, inclusive. Ganhamos de 1-0, precisava de ganhar para subir, e o time foi campeão e subiu. Você disputou a Copa São Paulo com a camisa do América. Do América. E foi campeão. Fui campeão. E para você jogar nesse time do América, na Copa São Paulo, você teve que chamar seu pai? A polícia? Já tinha conseguido conquistar meu espaço por mérito próprio. Não precisou. Então tá bom. Você sabe que meu pai não ia aos jogos porque eu não gostava que ele fosse. Você não gostava? Eu tinha medo de errar e de envergonhá-lo. Ai, cara. E aí, duro, anos depois, já com 17 talvez, eu descobri que meu pai, sempre que podia, ia a todos os jogos, assistia escondido e ia embora antes. Minha mãe depois me contou quando ela percebeu que eu já não tinha mais esse receio. Aí ela me falou, seu pai sempre foi aos jogos. Aí eu falei, como assim? Que história linda, cara. Legal, né? Linda. Fico emocionado. Assim, ele ia escondido para ficar espiando o filho jogar bola. E você não sabia. E eu não sabia, e ele nunca me falou. Em quais lugares que ele foi? Só em BH. Porque isso era o Campeonato Mineiro, a gente disputava Campeonato Mineiro, meu pai também, assim, pelo trabalho, meu pai sempre trabalhou muito. 2, 3 empregos, assim, enfim, porque é uma vida muito difícil, mas graças a Deus, assim, conquistou o que ele queria dar pra gente, que era uma casa, assim, mas ralou até conseguir isso, esses 2, 3 empregos, então não tinha tempo. Mas quando ele tinha, então no Campeonato Mineiro, aí ele via um clássico contra o Atlético, contra o Cruzeiro, um jogo contra o Venda Nova, que era um time de lá. Que demais. Vila Nova, enfim. Aí ele ia ver. Aí ele ia ver. E você não sabia. E eu não sabia. Cara, isso é lindo. Bem coisa assim de... E quando foi que você soube que seu pai estava assistindo um jogo seu, que você já relaxou? Eu passei por isso também, pessoal. Não como jogador de futebol. A história é diferente. Como... Com violão. Eu morria de vergonha tocar violão. Aí minha mãe, toca violão para visita. Eu ficava louco, aí parei. Vendi o violão, não quis saber mais. Eu ficava envergonhado. É muito comum, né? Coisa de criança, adolescente, você fica ali, você tem... Era tímido e tal. Eu sou tímido ainda. Mas e aí, quando foi que você se deu bem assim, que seu pai bateu um papo e falou, pai... Vai que o jogo vai ser bom, nisso eu vou arrebentar. Eu acho que com 16, 17 anos, já depois que minha mãe me contou, aí eu já fiquei mais à vontade, porque ele já tinha visto com certeza erros meus. Até lembro, com 17 anos, eu tive um técnico, e era o ano que eu tinha vindo da seleção, eu fui convocado para a seleção sub-17, disputamos Sul-Americano e tudo, tive a oportunidade de jogar com o Ronaldo com 16. Fenômeno. Por conta dessa coincidência de idades, né? E aí, no ano seguinte, eu estava jogando no Sub-17 do América, na época era juvenil, e tinha um técnico que gritava muito, mas assim, ele gritava muito só o meu nome, porque eu era o capitão do time. Mas o cara errava lá na frente, ele gritava comigo. O cara errava na lateral direita, ele gritava comigo. Mas era para te orientar ou cobrança mesmo? É cobrança, se eu tivesse que cobrar os caras, entendeu? Só que enchia o saco, né? Vamos falar a verdade, enchia o saco. E aí foi a primeira e eu acho que única vez que meu pai falou comigo assim, nossa, mas que técnico chato, que né? mala! O cara só fala o seu nome. Aí teve uma vez até, que é uma coisa que não é muito peculiar, ou característica minha, eu bati boca com o técnico. Com o técnico? Porque assim, cara, te desconcentra, né? No jogo. E ele tinha sido expulso, ele reclamava muito e tal. Cara, gente boa, mas assim, era o primeiro trabalho dele como técnico, ex-jogador e tudo. E aí ele foi expulso, estava do lado de fora na arquibancada e ficou, William. Aí, enfim, eu respondi, ele me xingou, o cara era forte. Isso no jogo? No jogo. O que você falou pra ele? Pô, para, cara. Eu falei, não fui eu que errei. Tipo, fala o nome do cara, não fala meu nome, esquece, alguma coisa assim. Aí o cara era alemão, ficou vermelho. Achei que ele ia pular dentro do campo para me pegar. Você tinha que ter trabalhado com o Tele Santana. O que o Cafu, Vitor, Miriam, Palha, eu escutava do Tele, era um negócio absurdo. Eu sei que aí depois no vestiário, aí ele pediu desculpa, eu também pedi e tal. Então, assim, teve humildade da parte dele, minha também. Mas foi a única vez que meu pai fez algum tipo de comentário, porque ele não gostava de interferir, nunca gostou. Quando eu fui convocado a primeira vez pela seleção brasileira, saiu no jornal, eu estava na escola, e eu tinha um ritmo muito pesado, que eu saía da escola, ia correndo para casa, almoçava rápido para ir para o treino. Porque você conciliava a escola, futebol e escola? Sempre. Meus pais nunca deixaram eu largar a escola, eu agradeço até hoje. Ótimo, fiz faculdade por conta disso, conciliando com o futebol também, por conta do que eu já tinha aprendido deles, que era super importante. Bacana. E aí saiu a convocação na seleção brasileira,
E meu primo, que tinha lá a assinatura do jornal, viu o nome saindo do jornal, viu, não tinha internet na época, né? Ligou lá para casa e falou: o William foi convocado e tal. Na seleção. E aí meu pai, minha mãe me contando, meu pai ficou tão, ela pegou, ela jogou para, nunca vi meu pai cometer arroubos de sentimentalismo, entendeu? É mesmo? Jogou ela para cima. A sua mãe? E falou assim, já estou satisfeito, não preciso nem de ser profissional mais, tipo assim, já é uma alegria. Consagração. E aí eu chego em casa, eles não me falam nada. Meu pai, não vou contar para ele, deixa lá no clube falar. Meu pai tinha dessas coisas, tem dessas coisas assim, mais de segredo. E aí não falaram nada, eu cheguei no clube, o pessoal brincando, e aí seleção, que já falavam, me tratavam assim, achando que eu tinha treinado bem, um dia que o técnico foi assistir o jogo, o treino da gente, e aí um diretor veio, precisando fazer seu passaporte, tá, mas passaporte por quê? Você não está sabendo? Você foi convocado para a seleção e tal. Aí, sério e tudo. Mas eram convocações assim, 20 dias, para um período de treinamento, você poderia não voltar mais, entendeu? Mas já foi uma coisa e eu acabei voltando no final das contas e disputando o Sul-Americano. E essa convocação, qual era o time do Brasil? O Ronaldo já estava nessa sua primeira convocação? Ele foi também convocado nessa primeira convocação. Ele foi convocado nessa primeira convocação, ainda sendo jogador do São Cristóvão. Ele é um pouco mais velho que você? Não, eu sou mais velho que ele quase um mês. Eu faço em agosto, 24 de agosto. Eu até estava lendo esses dias, ele parece que nasceu no dia, acho que é 18 de setembro, mas foi registrado no dia 22 de setembro. Que eu estava vendo, porque foi aniversário dele recente, né? E então eu tenho aí quase um mês de diferença, mas nessa época, acho que acontece até hoje, tem uma linha de corte para a seleção, que é nascidos em 76, no nosso caso, a partir de agosto. Então eu e ele nascemos, né? Pós o 1º de agosto, a partir do 1º de agosto, então a gente podia ser convocado. Quem nasceu em 76 antes, ou até 31 de julho, não poderia ser convocado para essa seleção, para disputar esse campeonato. E aí ele foi convocado para o São Cristóvão. Na convocação seguinte, ele já tinha sido comprado pelo Cruzeiro, porque acho que era, se eu não me engano, o Jairzinho, o furacão da Copa, que era um dos empresários, e aí acho que tentou negociar com o São Paulo e com o Cruzeiro, acabou avançando com o Cruzeiro. E, enfim, a gente foi convocado novamente e ele já ia vestindo a camisa do Cruzeiro. Ele era bom jogador? Nossa, já era muito acima. É interessante como Estamos falando de 92. A gente disputou o Sul-Americano de 93, mas as convocações começaram a frequentar 92. Para fazer esse período de avaliações até chegar na seleção ideal. E ele se diferenciava do grupo? Já se diferenciava. Com talento? Com talento. Força, habilidade, 2 pernas, assim. Ele já jogava no Sub-20, na época do São Cristóvão. Então, assim, é curioso os times do Rio terem deixado passar essa assim tão fácil, porque estava muito ali, né? Já estava muito ali. Que era um fenômeno. Exato. Ou pelo menos tem que ter a chance, porque jogando no Sub-20, tendo 16 anos, de fato, chama atenção. Hoje jamais isso aconteceria, mas naquela época acabou passando batido. Acabou passando. Deixa eu voltar só um pouquinho, porque a gente, na verdade, não é voltar, nós estamos de 93, e aí você teve a conquista também, além da seleção, falar da seleção, mas a conquista da Copa São Paulo. Sim, né? sim. Que eu acho maravilhosa essa competição, o que revela de grandes jogadores e a diferença que faz na carreira desse pessoal. E você foi campeão com o América. Fomos campeões. E fez gol na final. Fiz gol na final, 96. Aí foi 96. Aí foi 96. A gente, iniciando, né, o meu 2º ano de Sub-20, que eram 3 anos, então 95 foi meu primeiro ano. E o curioso, foi um ano muito difícil para mim. 94 foi 95 segundo ano, 96 meu último ano de Sub-20, mas em 95 foi um primeiro semestre muito difícil, eu pensei em parar seriamente de jogar. Em 95, primeiro semestre, porque eu vinha de 94, no primeiro ano Sub-20, geralmente você, de fato, tem uma concorrência ali mais dura, porque você é o mais jovem, né? Na época, você tem ali o cara que é um ano mais velho, você tem o outro que são 2 anos mais velho. A diferença é gigantesca nessa transição. Então é meio que normal, é difícil você jogar muito no seu primeiro ano Sub-20. Apesar de eu vir de convocações de seleção, e eu tinha também sempre uma percepção, olhando para os meus concorrentes, que no América, de fato, tinham excelentes zagueiros.
um ano mais velho, 2 anos mais velhos. Então, assim, o grupo era muito bom. E um cara da minha idade, por exemplo, o Gilberto Silva. Só isso. Só isso. Então dá para ver o nível, né, que é da minha idade, para piorar. Mas enfim, o que acontece? Em 94 eu jogo pouco, em 95 parecia que eu ia jogar mais, tem uma mudança de técnicos e eu acabo jogando bem menos no primeiro semestre e coincide com eu ter parado, né, ter terminado o 2º grau e eu fiquei no ostracismo, porque eu já não tinha mais aula, então eu já treinava só, mas não era convocado para os jogos. E aí eu pensei, vou parar, porque futebol não é para mim, não. Período difícil. E aí o que aconteceu foi, eu descobri a AGAP, que é uma entidade, Associação de Garantia aos Atletas Profissionais, lá em BH, que era presidida pelo Wilson Piazza, tricampeão do mundo e tudo. E a função dessa entidade é dar bolsa de estudo para atletas. Então, eu consegui com eles uma bolsa de estudo, que na minha cabeça é assim, eu vou fazer um pré-vestibular. Eu já tinha prestado vestibular em 94, mas eu só podia fazer na federal, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade privada. Nem meus pais, assim. E eu não tinha salário, era só ajuda de custo, que era pouquinho. Então, eu vou fazer na federal, mas não passei. Em 94, eu descubro essa entidade, eles me deram uma bolsa para fazer um pré-vestibular no 2º semestre. Cara, você estava com um pé sem chuteira já. Já. E a outra desamarrada. E o outro chuteira desamarrada. Quase prestes a tirar. E o que aconteceu foi que, em 94, eu faço pré-vestibular e eles se comprometeram a pagar minha faculdade privada caso eu passasse em alguma. Então, eu faço para ciências contábeis, porque eu gostava de matemática. O primeiro vestibular foi para educação física. Aí eu faço esse para ciências contábeis. Sai o resultado na PUC em dezembro. Eu passo. Então, já uma alegria. Eu já estava começando a jogar mais no 2º semestre, mas ainda não assim com aquela frequência que eu desejava, mas já estava jogando um pouco mais. E a gente viaja para a Taça São Paulo, já eu como titular. E a gente ganha a Taça São Paulo. Nossa. E aí, assim, foram 2 alegrias, tanto de passar no vestibular, quanto a de ser campeão da Taça São Paulo, porque eu terminei com 3 gols. O Rinaldo, que era um outro atacante, depois jogou no Atlético Mineiro, no Fortaleza, com 3 gols também, o outro atacante. A gente era um time muito homogêneo. E os atacantes fizeram 3 gols, foi quem mais fez gol. E eu, como zagueiro, também fiz 3 gols. Na final. E a final. Como é que foi a final? A gente pegou o Cruzeiro. Foi uma final mineira. E a gente estava com o Cruzeiro engasgado, porque a gente fez a final da Taça BH, que era um torneio importante também, mas não com a relevância da Taça São Paulo. No ano anterior? No meio do ano. Em 95, a gente faz, que é no meio do ano, em julho, né, tem o campeonato que é a Taça BH, e a gente fez... Então, um ano antes, 6 meses antes da Taça São Paulo. 6 meses antes da Taça São Paulo. Exato. A gente faz a final contra o Cruzeiro e a gente perde nos pênaltis. E aí a gente está caminhando na Taça São Paulo como uma surpresa, né, porque o América e tal, até então tinha 20 anos que o América não era convidado para a Taça São Paulo. Oh. E aí voltou a ser convidado, por causa do Alves, o lateral direito que jogou também no Atlético, e era o supervisor, tinha um relacionamento muito bom com a Federação Paulista, e conseguiu que o América fosse convidado novamente. Então, na nossa volta, a gente acabou sendo campeão. Só que o Cruzeiro também foi passando, o Cruzeiro tinha um time muito bom mesmo, foi passando, chegou na semifinal, os 2 jogos no campo do Nacional, o Cruzeiro fazia o primeiro jogo e a gente fazia o segundo. E a gente torcendo para o Cruzeiro perder. Já sabia o resultado. Mas que não queria que o Cruzeiro passasse, vou pegar esses caras na final de novo e tudo. Aí o Cruzeiro passou. Aí a gente fez um primeiro tempo muito ruim, acho que estava muito, sabe? Quem foi a semifinal? Hein? A semifinal a gente pegou, se eu não me engano, o Paulista, que era Jundiaí, que na época tinha uma estrutura boa, né? Injetaram dinheiro. E aí, acho que foi o Et. Ou o Cruzeiro pegou o Et, a gente pegou muito boa, que logo depois, pouquíssimo tempo, fez a final da Copa do Brasil. Exatamente. Não é? Foi campeão, né? Exatamente. Contra o Botafogo? Contra o Botafogo. Não, Flamengo ou Fluminense, não? Não. Vê aí pra mim, Marcelo. Acho que foi contra o Botafogo. Acho que foi contra o Botafogo. Acho que o Botafogo perde pro Juventude. Na semifinal? Na final, quando faz a final. Posso estar fazendo essa confusão. Acho. Tá, e aí, porque se eu não me engano, Flamengo e Fluminense perderam assim. Pode ser. Quase que. Mas nós vamos checar isso aí, nós vamos checar. Mas aí, assim, a gente não foi o Et, era um outro time aqui de São Paulo que também foi muito bem. Aí eu sei que a gente passa, 1-0 e vai para a final contra o Cruzeiro. E eu
Quem eram os jogadores em campo naquela final? Então, Que se revelaram. Então, você sabe que no nosso time, quem chamou muita atenção, que acabou indo, se eu não me engano, não estiver sendo injusto, foi o Evanilson, lateral direito, que depois chegou Cruzeiro, Borussia Dortmund, no tempo chegou a seleção brasileira principal. No nosso grupo tinha o Somália, um atacante. Teve que jogou... mais de um Somália, né? Mas esse eu acho que é o, digamos, o último que fez sucesso, jogou no São Caetano, final de Libertadores, Fluminense. Lembro, exatamente. O Somália estava no banco, ele era 7-7, primeiro ano dele de centroavante, exatamente. Altão. E que teve, se eu não estiver sendo, acho que teve mesmo a carreira que chamou a atenção, isso. Eu, Evanilson e o Somália no América. E do Cruzeiro, no Cruzeiro, teve o da Silva, que era um atacante que depois jogou na Coreia, jogou Curitiba, Goiás, Jefferson Feijão, também, assim, atacante também jogou no Internacional, jogou também acho que no Goiás, mas eu não lembro de outro atleta que talvez tenha chamado tanta atenção. Aí no banco do Cruzeiro talvez tivesse alguém mais jovem que eu não esteja lembrando agora, que de repente tenha virado depois, mas que nesse jogo pelo menos não chamou tanta atenção da gente. Ainda bem. Ainda bem. Aí você meteu o gol na final. Aí fiz o primeiro escanteio. E é curioso que o técnico tinha sido meu técnico, o técnico do Cruzeiro. Quem era o técnico? Era Vantuil Rodrigues, mas não confundir. Não é o zagueiro. Tá. Vantuil Rodrigues é um técnico, até aqui na Francana, é o técnico que mais dirigiu a Francana e tudo. Tá. E ele, de BH, tinha uma carreira reconhecida na base e tinha sido meu técnico por 2 anos. Então conhecia, sabia que eu gostava de atacar no primeiro pau. E ele fala, até hoje a gente conseguiu, William, tinha uma jogada especial para te marcar. Você já tinha feito gol na Taça São Paulo assim e tal. E eu sabia disso. Eu lembro do primeiro escanteio, eu fui até desanimado, porque sol quente. Gente, vai ter tanta marcação agora, tá todo mundo tão ligado, né? 2 minutos, 3 minutos de jogo. E aí bateu o escanteio, eu fui lá e fiz o gol. Primeiro pau. E a sensação, aí, né? Eu tinha conversado com um amigo meu que tinha falado, cara, eu sonhei que você ia fazer um gol, que você vai fazer um gol amanhã. Aí eu falei, cara, e ele tinha perna, ele era cambota, se eu fizer o gol, eu vou sair te imitando como que você anda e tal. Mas na hora nem lembrei. Cara, não, porque, eu não estava esperando. Fica milhão a cabeça, não, eu não tinha essa coisa, como que eu vou comemorar se eu fizer o gol? Zagueiro, eu acho que não pensa muito isso, né? Não, o zagueiro, não, eu pelo menos não pensava. O teu pai estava onde? Estava em BH, assistindo de BH. Assistindo pela televisão. Assistindo pela televisão. Nossa Senhora. Foi uma emoção grande, assim, porque de fato, a gente chegou... eu lembro que a gente passou pelo São Paulo nas oitavas, a gente passou pelo Inter nas quartas, e o América era um time que nem se comparava em termos de estrutura à época com essas outras equipes, não investia tanto, não tinha condições de investir tanto, né? Mas tinha um bom trabalho, como se demonstra há muito tempo, né? A categoria de base do América sempre revelou bons valores. E aí, bom, podemos falar do Grêmio? Claro. Aí sua chegada no Grêmio também foi um negócio fantástico, né? Que você fez final de Libertadores da América, não é isso? Sim, campeão com o Boca, né? Com o Boca, final. Isso. O que mais? Copa do Brasil? Na Copa do Brasil, com o Grêmio, não. Copa do Brasil foi com o Corinthians. Foi com o Corinthians. Né? E era o Mano? Era o Mano. Era o Mano Menezes. Como é que você chegou no Grêmio? Então, a gente, em 2005, fazer só um preâmbulo, porque para eu chegar no Grêmio, a gente teve que ir muito bem no Ipatinga. Né? Eu joguei alguns anos no Ipatinga, mas era um time de interior que se destacava, às vezes, entre os times de interior, porque o presidente tinha essa mentalidade, Itair Machado, muito de replicar o que o Cruzeiro fazia. Que ele queria ser o Cruzeiro do interior. Então, assim, na ambição dele, e conseguiu aproximar muito mesmo, de fato, em termos de estrutura. Em 2005, a gente faz a final contra o Cruzeiro e a gente ganha. Do Mineiro. A gente ganha do Cruzeiro no Mineirão. Foi o único jogo que o Cruzeiro perdeu, porque estava invicto. Quem era o técnico? Era o Ney Franco. O Ney Franco era o nosso técnico. Uma história linda com o Ipatinga. Muito legal. E era o primeiro time profissional que o Ney dirigia. Então, assim, a diretoria do Ipatinga, de fato, fez coisas que nunca tinha feito antes. Exemplo, a gente passou a viajar de voo fretado, porque as distâncias... Mudou o patamar. Então, a gente conseguia recuperar fisicamente igual o Atlético e Cruzeiro. E a gente tinha, de fato, um time muito jovem, muito bom, mas, assim, também a gente fez a final contra o Cruzeiro e tudo corroborou naquela tarde
a nosso favor, porque, de fato, o Cruzeiro tinha um timão, mas a gente era um time bem treinado, com muita força física, e, assim, a gente jogava sem nenhuma pressão, né? O Cruzeiro jogava diante de 70 mil pessoas, pelo empate para ser tricampeão. Conquista histórica. E eu fiz o gol no final. O gol na final também. De novo. No primeiro pau? No segundo dessa vez. Mudou e deu certo. E deu certo. E eu lembro que eu fiquei com raiva, no bom sentido, porque eu queria ir no primeiro pau, eu gostava. E aí tinha um outro jogador, o Rafael, um volante também, que falou assim, eu vou no primeiro pau, tá? A gente revezava. Eu, não, beleza, mas fiquei meio... Volante? Assim, volante. É. E aí eu falei, beleza, ele foi no primeiro pau, rasparam a bola e eu sozinho no segundo pau. Lá Romário, sabe, só com o pezinho assim. Lá Romário é bom. Lá Romário. Cheiro de gol, né? Romário tem, eu não perfume. E aí a gente abriu 2-0, a gente já estava ganhando o jogo de 1-0, a gente abriu 2-0, o Cruzeiro depois fez um com o Fred, mas a gente conseguiu segurar o resultado até o final. E ali o Ipatinga chamou a atenção do Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade para sair para outras equipes, acabei não saindo, preferi ficar no Ipatinga mais um ano. No ano seguinte, a gente repete a final contra o Cruzeiro. A gente chega, pasmem, invictos à final. A gente tinha jogado contra o América, não perdeu. A gente jogou contra o Atlético, não perdeu. A gente tinha jogado já contra o Cruzeiro, não perdeu. E a gente chega à final, invictos. A gente empata no Mineirão. A nossa campanha era melhor. Então a gente faz o primeiro jogo no Mineirão e faz o segundo jogo no Ipatingão. Ipatingão. E a gente... Estádio grande. Aberto, quente pra caramba. Quente. Eu fiz jogo lá, meu Deus do céu. A gente empata no Mineirão, fazendo um jogo super bom para vencer o jogo. E aí a gente vai pro Ipatingão precisando do empate para ser campeão invicto. Igual o Cruzeiro no ano antes. E o Cruzeiro faz a mesma coisa. Ganha da gente de 1-0. E a gente perde o título, seríamos bicampeões, a equipe do interior. Era o Ney ainda. Era o Ney ainda. Aí eu recebo a proposta do Grêmio. Então eu chego no Grêmio... apareceu pra caramba. Né? Não, foi muito trabalhado, assim, anos e anos ali buscando. Mas em 2005 eu também ia parar de jogar, porque... o futebol... De novo? Quase 7 anos depois, né? Uma vez na base. Aí você já estava tirando uma chuteira. Aí essa já estava até sem as duas chuteiras. O que aconteceu, Preto? Em 2004 eu estou no Joinville. Eu estava fazendo faculdade lá. Estava muito bem na cidade, muito bem adaptado. Gostava muito do time, assim. E se eu estudo lá mais um ano, eu formava em ciências contábeis. Era meu sonho formar. Só que o time foi muito mal. E eu tive a pior lesão por overtraining. Porque eu comecei o ano de 2004 pensando assim, esse vai ser o ano da minha vida. Eu vou treinar demais. E comecei de fato assim, a gente tinha uma carga de treino, uma equipe que não é tão estruturada, é difícil de mensurar o risco de lesão. Hoje em dia tem uma evolução, mas lá atrás não era assim, principalmente a equipe com menos poder financeiro. E eu acabei treinando tanto, me dedicando tanto, exagerou, que eu tive uma pubalgia, foi forte, resumo da ópera, eu tive que operar, o time foi muito mal, foi rebaixado da B para C, eu fiquei muito decepcionado, eu estava com 28 para 29 anos. Então, o que eu tinha me preparado para ser um ano da minha vida, foi o ano da vida de forma negativa profissionalmente. Então me desanimou tanto, me deu tanta frustração, porque eu também tive que sair do Joinville. Quando você cai por um clube, dificilmente você vai continuar naquele clube, porque você fica muito marcado, né? E então, assim, eu tive que sair do Joinville, e eu pensei, quer saber? Futebol eu sei que não é para todo mundo. Eu estava... Sério, como é que pode pensar desse jeito? Né? Mas a cabeça é um negócio incontrolável. É incontrolável. É incontrolável. Com tudo que você já tinha feito, cara. Pois é, mas eu estava ali... eu não tinha... Não é para mim. Não mas eu não tinha ido para o último... No Brasil, no último topo, sabe? Do Everest, digamos assim. Eu tinha batido, depois do América, só em time de Série C, Série D, Série B, que era Portuguesa, aqui em São Paulo, 6 meses emprestado pelo Joinville, e o Joinville. Então, assim... E aquela passagem full gás do Cruzeiro. Que nem joguei, eu fiquei no banco. Tá. Então, assim, eu estava muito com... Eu sempre fui, virginiano, pragmático, sabe? Eu olhava assim, ok, conheci muita gente, conheci lugares, mas não é para mim. 28, 29 anos, ganhava 3 mil, 4 mil, você nem junta dinheiro, entendeu? E eu vou fazer a tendência daqui para cá.
já é 30, porque naquela época você falava isso, 30 já está ficando veterano. Exato. Né? Então, não vou. Só que eu briguei com o Joinville para operar, operei por minha conta, tratei por minha conta, porque o médico do Joinville achava que eu tinha que fazer o tratamento convencional. E eu fui em outros médicos e eles achavam que não. Então, assim, respeitando muito a opinião do médico da época, mas eu preferi seguir o conselho de outros 2 médicos. Isso aí. E aí o Joinville entendeu que eu estava agindo contra a vontade do clube, então assim, não foi nada contra o Joinville, mas era uma decisão pessoal. O certo é que em dezembro de 2004, eu estou sem clube, vindo de uma cirurgia de PUPS, sem perspectiva de clube. Então eu vou até o Ipatinga. E com a matrícula na faculdade. E com a matrícula da faculdade trancada, porque Joinville, assim, para onde eu vou agora? Não sei. Não tinha para onde ir. Então o que eu faço? Eu vou até o Ipatinga, assistir um jogo do Ipatinga, está disputando um torneio lá. Enfim, o Ipatinga ganha um torneio que estava disputando. Eu encontro com o presidente, encontro com as pessoas. Ídolo. E aí eles, pô, você não quer jogar aqui ano que vem e tal. E aí mais fala assim, mas você está vindo de uma cirurgia, né? Então, assim, se você tiver algum problema em termos de dor, de ter que voltar a fazer, não é responsabilidade de Ipatinga. Não, com certeza não é. Mas a minha ideia era jogar mais 4 meses, ganhar mais um dinheirinho, ver se eu estava 100% e eu ia parar de jogar. Porque eu não achava que a gente ia ser campeão mineiro. Na verdade, achava não. Ali era a reta final para você. Era o último torneio, entendeu? Então, eu só continuei porque a gente foi campeão. E aí, bom, agora não dá para eu cheio de propostas chegando. De novo subindo, como tinha acontecido. Foi uma gangorra. Né, eu falo, o mercado financeiro hoje é isso. Sobe ideia. Volátil. Volátil. Lá na Fame Capital, onde eu sou sócio, eu brinco assim, quando eu falo da minha carreira, eu falei, cara, isso aqui é bolsa de valores. Um ano vai lá em cima, outro ano vai lá embaixo, mas na média, se você olhar, a carreira foi muito boa. Mas assim, teve momentos de bastante tensão. Entendeu? E esse, assim, eu estava convicto que eu ia parar. E aí eu chego no Grêmio. Porque aí eu fico no Ipatinga esse tempo todo. Foram quanto tempo depois desse de recuperação no Ipatinga? Eu fiquei em 2004, aí eu apresentei lá em janeiro de 2005. Comecei a treinar com o grupo, mas com algumas restrições, mas aí já começa a jogar. Um ano. Fisicamente? Fisicamente, graças a Deus. Ficou legal, 100%. deu tudo certo. 100%. Aí chamou a atenção do Grêmio. Agradecer a Wanda, fisioterapeuta da época do Joinville. Wanda, que ela me tratou fora numa fundação que ela trabalhava. Ótimo. Então, assim, se não fosse ela, eu não tinha recuperado da forma como eu recuperei. Isso. Manda a cópia desse programa para ela. Vou mandar, porque, de carinho. Beijo para a Wanda. Boa. Obrigado. Obrigado, também agradeço. E aí eu chego no Grêmio através dessa construção de uma liderança numa equipe pequena, que foi campeão, que foi vice-campeão, que nesse ano que foi vice-campeão em 2006, a gente estava indo na Copa do Brasil muito bem, que chegou até a semifinal contra o Flamengo, mas eu tinha saído antes. A gente elimina o Botafogo na Copa do Brasil, e aí a gente faz 3-0 no Ipatingão e ganha no Maracanã de 3-1, elimina o Botafogo. Aí eu saio para o Grêmio, o Ipatingão continua e chega até a semifinal. E aí o Ney vai para o Flamengo, assume o Flamengo na parada da Copa também, né? E aí é campeão da Copa do Brasil, com o Flamengo em cima do Vasco, né? A final carioca. E eu chego no Grêmio, mas com desconfianças, né? Porque, querendo ou não, o Grêmio é uma equipe gigantesca. Você contratar um jogador de Série C para ser um reforço é uma aposta, sendo bem claro, e tudo bem, zero problema. Mas, graças a Deus, foi uma aposta que o Mano fez com a comissão técnica, olhando, né, os jogos, analisando, e que acabou dando muito certo. Né? Então, tão certo que a gente foi o brasileiro, o time foi muito bem, foi terceiro do brasileiro, vai para a Libertadores, é campeão estadual, bicampeão, porque tinha sido já em 2005, bicampeão em 2006, Libertadores. Foram 2 estaduais, né? 2 estaduais, mas eu chego pós-conquista do primeiro. O Grêmio é campeão em cima do Inter em 2006, e eu chego. Eu estava disputando o Mineiro, pelo Ipatinga na final, quando eles me contrataram. Eu fiz o exame entre um jogo e outro das finais. Nós e Cruzeiro, eles e Inter. Tá. Aí assinei contrato e tal, mas não tinha anunciado, e aí depois... Você já conhecia o Mano? Não. Eu conheci o Mano e já passei a admirá-lo assistindo a Batalha dos Aflitos. Na TV, Náutico lá. Náutico com tudo para eliminar o Grêmio nem subir,
Todo jogador, tudo Série sendo B. expulso. E o Mano lá numa frieza, que hoje eu até brinco com ele às vezes, pô, você segurou lá uma frieza danada, de vez em quando você é expulso de forma hoje em dia até mais simples, porque lá o mundo estava desabando na sua cabeça e você... Segurou a onda. Segurou a onda. Acho que a maioria dos técnicos seria expulso ali também, né? Também E ele segurou e eu fiquei olhando assim, nossa, que técnico, sangue frio, porque o mundo tá acabando. Na minha cabeça, o cara vai bater o pênalti, vai fazer. Isso é filme. Não, isso aí é roteiro, melhor Oscar de melhor filme, né? É fantástico. Foi uma história é fantástico. maravilhosa. E ali você teve admiração pelo Mano. Tive admiração. E foi conhecido pessoalmente depois. 4 meses depois. 4 meses. E fomos construindo, né, a relação. Era você e quem na zaga? Quando eu cheguei no Grêmio, eu fiz a zaga com o Evaldo, um zagueiro que até saiu depois para o Japão, voltou, jogou no Santos. No ano seguinte, vem o Schiavi, um zagueiro argentino já campeão pelo Boca e tudo, para ser o xerifão da defesa. Um cara sensacional, somos amigos até hoje. Fantástico, fantástico. Um profissionalismo, o profissionalismo dele, assim, admirável e um cara acima da curva. Mas quem acabou titular foi o Teco, que era um cara que eu tinha jogado no Ipatinga, e um excelente quarto zagueiro, canhoto, e que, infelizmente, a fatalidade o privou de ir mais longe, porque ele faz a final e ele rompe o cruzado na final. Ele estava praticamente vendido para a Alemanha, para o Hoffenheim, se eu não me engano. Mas enfim, o Teco acabou assumindo a titularidade ao meu lado, e a gente foi progredindo de fase, e o Schiavi ajudando muito a gente no banco. Falava, pô, esse árbitro eu conheço, fala que eu mandei um abraço para ele que eu tô aqui no banco, fala isso, brinca assim com ele. Cara, pensa que não é subornar o árbitro, mas é deixar o cara com um espírito mais amistoso contigo, porque isso tem faz isso também. Diferença. Faz diferença, porque assim, o ser humano é um ser humano com consciência e subconsciência. E às vezes o hábito não vai te prejudicar na consciência, mas no subconsciente, se ele tiver com raiva por algum motivo, ele pode te prejudicar. Não é intencionalmente, porque eu acredito que, tirando os corruptos de fato, mas o hábito erra, ele não está querendo errar. Porque é ruim para ele. Hoje em dia com o VAR, então. Lógico. Mas enfim, o Schiavi ajudou demais, mesmo ficando no banco. Manda um abraço para o árbitro. Manda um abraço para o juiz. Se eu falar isso, vão falar que era que tinha alguma coisa por trás, não era só um abraço. Vocês fizeram aquela final contra o Boca, foram 2 jogos, né? 2 jogos. Perdemos os 2. Aí eu já me lembro muito bem, o Boca tinha um timaço com um cara que arrebentava o Riquelme, né? E sabe o que é? E isso a gente, infelizmente, experimentou do jeito mais amargo. Falamos, pô, o Boca chega capengando, vai ficando forte, se deixar chegar aquela coisa, né? E o Boca, de fato, ele naquele ano classificou na Bacia das Almas. A gente era para pegar, não o Boca, era para a gente pegar o Cúcuta, time da Colômbia, que a gente estava na chave de grupos, era da nossa chave, era do nosso grupo. E era um time muito bom, difícil de ser batido. Só que, no meio da competição, a Conmebol mudou o regulamento, porque poderia dar final de novo entre 2 brasileiros. 2 brasileiros. E aí, o que eles fizeram? Quando avançamos, nós e Santos, eles foram e inverteram. Então, a gente acabou pegando o Santos. E eliminou o Santos. E tiramos o Santos. O São Paulo também. São Paulo também. São Paulo nas oitavas. Defensor do Uruguai nas quartas, o Santos na semifinal. Santos na semifinal. E o Boca na final. O time do Santos era bom também. Era muito bom. Era muito bom. Era bom. Zé Roberto voando. Já mais velho, mas ainda com tanta lenha para queimar que nem dá para falar que ele era mais velho, porque ele jogou até, sei lá, 41, 2. Ele tá jogando aí. Ele devia ter 35, 36, quer dizer... Mas voando. Voando. O fino da bola. Voando. O fino da bola, era um time muito bom. O que me marcou naquela decisão, enfim, o Riquelme jogou demais. Ele fez gol, se eu não estou enganado, lá na Argentina e em Porto Alegre também. E eu me lembro, o Palermo perdeu um pênalti. Perdeu na final. Em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Estava 2-0 já. E ele perdeu o pênalti. Ele perdeu, ele fora. Bateu para fora. Isso.
Eu narrei um jogo do Palermo pela Copa América, você deve saber. Mentira, você estava narrando esse jogo? Estava narrando esse jogo. Esse célebre jogo. Ele perdeu 3 pênaltis no mesmo jogo. 3 pênaltis ele perdeu no mesmo jogo. Então, quer dizer, isso é o que você está dizendo. Isso marca a carreira da pessoa. Né? Marca a carreira da pessoa. Né? E tomara que seja sempre algo que marque, que fique assim uma chancela por algo positivo. Claro. Porque o negativo marca do mesmo jeito. Mas você sabe que eu estava em casa esses dias, aí um amigo meu head lá do escritório, ele é São Paulino, e aí brinca muito e tudo, aquela tiração de sarro saudável, como deveria ser. Uhum. E aí ele estava visitando Buenos Aires, foi até a Bomboneira, e aí começou a falar, o que está passando aqui? Lances da final, foi o último título do Boca. Depois ele faz a final contra o Corinthians e perde, né? Exatamente. Logo depois. Aí olha isso aqui. Aí eu fui rapidamente assim na internet, peguei o jogo completo, o gol, o primeiro gol, impedido. Assim, bem claro, sem VAR, sem nada, que o primeiro gol está impedido. Então, não estou falando que foi roubado, mas que teve um erro muito claro contra a gente. Aí depois a gente teve um jogador expulso, enfim. A gente achou que nesse dia o abraço do Schiavi não funcionou, entendeu? Acho que o Riquelme também deve ter mandado um abraço pro árbitro. É a mesma coisa. Também. E ele em campo, né? E ele em campo, quer dizer, é mais fácil, né? Um abraço mais ele caloroso. deu o abraço, não foi... Mas é sempre uma final inesquecível de Libertadores da América, sim, né? Sim. Uma baita competição. Eu pensava muito assim... E é difícil falar, só que tem os comentaristas falando isso, né? O Grêmio não jogou para perder de 3-0 e o Boca não jogou para ganhar de 3-0. Então, assim, não foi tudo isso. Então, assim, eu pensava um ano e meio antes, eu estava no Ipatinga. Poxa, um ano e meio depois, eu estou disputando a final de Libertadores. Então, e ia parar de jogar. Ia parar de jogar. Mas eu tinha uma satisfação tão grande, e mesmo com a derrota, não que eu goste de derrota, obviamente que não, mas olhando pelo que a gente tinha construído, tanto coletivamente quanto individualmente, gente, eu tenho que ser agradecido. E a torcida do Grêmio fez um gesto, eu até arrepio, porque a gente perdeu de 3-0, não vai virar. Mas o Grêmio, sei lá o que, o Imortal Tricolor, estava lotado. Não tinha espaço no Olímpico, no segundo jogo. Porque o primeiro foi em Buenos Aires, o segundo em Porto Alegre. E a gente mandou 2 bolas na trave antes de tomar o gol no segundo tempo do Riquelme, e depois teve o segundo, teve o pênalti que perdeu e tal. Acabou o jogo, a torcida, a gente foi pegar a medalha, né, de segundo colocado, a torcida gritando o nome de todos os atletas. Aplaudindo. Gente, demais, isso aí. Então, assim, não tem como não reconhecer e ficar... Né? Então, assim, eu tenho um carinho pelo entendimento que a torcida tem ali, que é uma coisa que transcende. Aquilo que você espera, sabe? Você faz uma coisa não errada, mas você não entrega aquilo que você se propôs e gostaria, ao invés de você chegar e tomar uma paulada, você chega e recebe um abraço. Isso é inesquecível, né? E como foi a emoção, então, voltando para campo, voltando para o jogo? Vocês precisavam da vitória, a torcida foi para o estádio olímpico. Você se lembra do momento que vocês tomaram o primeiro gol? Qual foi a reação, a sua sensação? Então, eu lembro, assim, quando a gente chegou, primeiro que era aquela coisa, 3-0, a gente sabia que a gente tinha jogado mal, a gente tinha tomado 3. A gente precisava fazer 3 para ir para os pênaltis. Que foi uma tragédia. 3-0 é uma tragédia para você reverter numa final. E aí a gente, assim, acreditava desacreditando, né? Vou falar a verdade, porque sabia que é difícil. Ganhar não, mas fazer 3. Mas a gente tinha muito assim, vamos ganhar o jogo. E ver o que o jogo se apresenta, porque cada jogo se desenha de um jeito, né? A gente teve um jogador expulso no segundo tempo, lá em Buenos Aires, então ficamos com um jogador a menos, e estava 1-0, isso também dificultou ainda mais e tal. Só que quando você chega no Olímpico, você vê a torcida inflamada do jeito que estava, cara, você passa a acreditar mais. Porque não tem jeito, vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Então, não é que chegou uma torcida desanimada que vai protestar. Não, chegou a torcida empurrando. Cara. E a gente foi. Tanto é que a gente faz, né? O Diego Souza, se não me engano, chuta uma bola parecida com a bola que o Riquelme chutou, assim, cruzado. Travessão, o Schiavi, que tinha entrado no lugar do técnico, que tinha lesionado com 10 minutos de jogo,
entra, cabeceia uma bola na trave, aí a gente toma o gol do Riquelme. Aí ali, de fato, assim, a gente dá uma baixada, porque já era o segundo tempo, mas assim, aí já foi mais numa vontade, mais desorganizada. Ali você já sabia que, de fato, você tomou 1-0, você não vai fazer 4. Entendeu? Você se lembra de alguma coisa de vestiário ou de preleção do Mano Menezes, falando ou do primeiro jogo, do segundo jogo, algo assim que tenha marcado para vocês? Uma final de Libertadores da América, um time do tamanho do Grêmio com o Mano Menezes? Alguma coisa de bastidores que tenha chamado a atenção? Sinceramente, o que mais assim me chama a atenção, ou que me marcou, era exatamente a confiança que o Mano tinha, que gerava uma boa tranquilidade em relação ao que a gente podia apresentar. Porque, de fato, assim, a gente não fez um jogo ruim na Bomboneira, sendo que a gente não pôde nem a polícia local não garantir a nossa segurança para fazer o reconhecimento do gramado um dia antes. Ou seja, a gente não pôde ir até a Bomboneira, que era, né, acho que hoje já acabou esse tipo de comportamento, né, de time pequeno, que o Boca não é, mas enfim, tiveram esse comportamento de não deixar a gente reconhecer a Bomboneira um dia antes. Mas nem isso afetou a gente, e eu lembro que o Mano, assim, ele estava muito confiante do que a gente poderia apresentar. A gente, de fato, se defendeu bem, a gente se posicionou bem, mas tiveram algumas situações que foram ali, um gol impedido, que eu tinha a sensação... Tá escapando, né? Aí você tem um jogador expulso, aí você tem um gol que, com 30 minutos, um segundo gol te joga um pouco mais para baixo. A gente teve uma ou outra chance assim, de talvez até descontar, mas teve o golpe de misericórdia, que o terceiro gol ele é meio bobo, é uma bola que desvia, um bate-rebate, é uma coisa assim, meio que uma atrapalhada do nosso time. E ali, de fato, deixou ainda mais a situação complexa. Mas assim, eu lembro que é isso, a gente tinha, para o primeiro jogo, mesmo jogando a Bomboneira, mesmo não tendo feito reconhecimento, mesmo a Bomboneira estando lotada e pulsante, as pessoas, é difícil jogar, cara, sinceramente, assim, mas você tomou 3-0, cara, mas eu não senti pressão externa. Eu não senti que a gente tomou um vareio de bola, entendeu? Você já tinha jogado na Bomboneira? Não, primeira vez. Primeira partida, decisão de Libertadores. Como é que é entrar na Bomboneira? Então... Olhar, porque eu conheço a Bomboneira olhando de cima para baixo, sim, na cabine. E como é que é? De baixo olhando para cima? Então, quando você entra, e eu, pelo menos, funciona assim, tá? A gente entrou, aí sim, a gente, né, chegou mais cedo, aí tem aquele corredor improvisado. Para você ir pro vestiário. Que você sai, que é para não tacar coisa e tudo. E tal. Você vai, que é tipo um corredor de ar que eles colocam para você poder ter proteção. É um absurdo também, mas enfim. Aí você olha, tá o estádio lotado, o pessoal gritando, o pessoal xingando e tal. Mas eu penso muito, e minha vida foi sempre assim, se você está preparado, você olha para trás, o que a gente já fez, construiu até aqui? Sabe, vai ser difícil, mas a gente tinha uma confiança tão grande entre a gente, que é isso, a gente não sentiu essa... Claro que é individual, isso é muito, né? Claro. Mas assim, de forma coletiva, eu sentia que a nossa equipe estava firme para o jogo. Mesmo lá, vocês não jogaram tão bem, mas o Boca também não jogou. A gente fez um jogo duro para uma final. Só que a gente foi tomando umas pancadas, e a última foi, sabe? Mas assim, 42, 43, assim, esse segundo gol, meio por acaso. Acho que o Boca 2-0, o Boca estava satisfeito com 2-0. Foi ia ficar se expondo. Fatalidade no terceiro gol. Dentro do vestiário, lá da Bomboneira, antes de entrar em campo, ouve bem a torcida? Balança lá dentro? Ouve. Então, é curioso, mais uma vez, né, individual. E talvez seja o que eu mais sinta falta quando a gente tem aposentado, é exatamente essa adrenalina, sabe? Porque quando você está jogando, tem adrenalina, mas ela já se dissipa. Mas o pré... controle. O pré é o mais gostoso num nível, né? Senão te trava. Mas isso é o que, sabe, aquele olhar que os mais antigos conhecem, né? O olho de tigre, né? Do Rock Balboa, né? Que é aquela coisa assim que você vai entrando assim meio que numa concentração,
num outro estado assim, de espírito e de concentração. A gente, óbvio, não tem ninguém aqui que tem essa experiência, mas quem já viu o filme Gladiador, algum filme que se passa, né, de gladiadores, é bem aquele pré-entrar numa arena. Entendeu? Você vê assim, tem uns que fazem xixi nas pernas, tem outros que estão com o olho, geralmente... Para matar, para ganhar, para fazer. Para fazer. É e o nosso time tinha muito isso. A gente sabia que... Na verdade, era o diferencial daquele time, era esse olhar, era essa confiança que a gente... E a torcida tinha comprado isso, entendeu isso. Por isso estava na final, mesmo 3-0. William, eu vou aproveitar esse papo aqui de curiosidade porque se trata da Bombonera, que muita gente fala, né, da Bombonera. O jogador dentro de campo, ele olha para a torcida? Porque o torcedor olha fixamente para o jogador, gritando, xingando, agredindo, provocando e tudo mais. Você olha para os olhos do torcedor, ali na arquibancada, você vai lá e encara, isso atrapalha, mexe com o emocional? Antes do jogo, nesse reconhecimento, você está olhando para a arquibancada, normal, você pode olhar para um ou para outro, de repente você vê mesmo. Assim, eu achava engraçado, porque é um tipo de coisa que, gente, sério, se um atleta profissional de futebol, ele se intimidar por um tipo de manifestação dessa... Não dá para jogar. Não dá para jogar futebol, entendeu? Então, eu achava engraçado, porque, assim, beira o ridículo, né? Cara, é sério, você acha que vai me desestabilizar xingando minha mãe, xingando meu pai? Te motiva? Te motiva? Não, tipo, assim, eu dou risada, e aí irrita mais, né? Porque acho que o cara quer provocar e assusta. Cara, mas não assustava, entendeu? Porque aí sim, não é gladiador, né? Então, tem uma distância muito grande. Claro. Durante a partida, é muita concentração. Então, você pode até... Você está tão focado no jogo, no que você tem que fazer ali, são as ordens táticas, quais são as estratégias, que você não concentra tanto nisso. Eu falo por mim, obviamente. Agora, de vez em quando, alguns tipos de canto de torcedor, quando te pegam de surpresa, é engraçado. Então, eu já me peguei assim, daqui a pouco, jogando e tudo, começa um grito, termina do jeito que eu não estava esperando, aí eu baixo a cabeça com vontade de rir, entendeu? Cara, que criatividade, porque torcedor é muito criativo. Né? É muito criativo. Então, assim, e às vezes rápido. Então, nesse aspecto, mas 99% do tempo, você precisa estar distante, porque senão é exatamente isso. Se você deixa demais isso entrar na sua cabeça, você não vai conseguir produzir o que você precisa produzir. Então, assim, o foco, e tanto torcida quanto adversário. Porque hoje em dia tem VAR, mas na época não tinha. O que tinha de jogador xingando e provocando, com a fala, se você não tiver cabeça no lugar, você também cai numa pilha que é idiota. O cara pode xingar em campo... Pode chamar de corno, de qualquer coisa. Mas tem muito jogador que cai. Exato. Muito jogador que cai. Exato. Então, por isso que, assim, até uma das minhas... um dos cuidados que eu tinha, que isso não me afetava nada, zero. Preparo emocional, mas também cuidar dos meus colegas para que eles também não caíssem. Porque não adianta nada. Se o cara cai, deixa a gente com 10 e ferrava todo um trabalho. Né? Então, eu também ficava prestando atenção. Se tivesse algum jogador que estivesse provocando muito... Eu corria e o cara, relaxa, fica tranquilo, sei lá o quê, não vai fazer merda. Tá entendeu? Tudo bem. Tá tudo tá bem. Em casa. Tá em casa. Aí você chega numa outra equipe que você foi ídolo também, o Corinthians. Como é que foi a chegada no Corinthians? Convite, proposta, como é que pintou isso? Então, Prieto, sabe que eu chego no Corinthians, né, a pedido do Mano, eu tinha mais um ano de contrato com o Grêmio. Na minha cabeça... não tinha porque eu saí do Grêmio. Era uma proposta boa financeiramente. Eu tinha muitas dúvidas sobre o Corinthians, nenhuma em relação a campo, mas muitas sobre o extracampo. Porque o Corinthians tinha caído para a Série B, mas esse não era o problema para mim principal. O problema principal do Corinthians era fora de campo. Tinha um presidente com mandato tampão, que era o Andrés, tinha várias notícias de Polícia Federal no Corinthians, por causa de nota fria, por isso caiu também.
Era muito confuso. 2007 foi muito confuso ali. E eu tinha muita dúvida do Corinthians conseguir subir com uma estrutura fora completamente desorganizada. E duas coisas me fizeram assim aceitar. Falando como pessoa, 3 coisas, na verdade. A principal foi que o Grêmio tinha uma dívida com o Corinthians, financeira, e tinha que pagar. E eu fui usado como moeda de troca. Mas eu entendi assim que o Grêmio não me queria ali para cumprir o resto do meu contrato. Então eu não ia ficar num lugar que não me queriam. Não que a torcida não me quisesse, mas a diretoria entendia que eu era um jogador negociável para saldar aquela dívida. Então, eu não estou falando mal da diretoria, só estou falando que teve um entendimento, eu respeito, mas se perguntassem para mim na hora, você quer ir? Eu falei, não, vou ficar. Ficaria. Mas tudo bem, não foi me dada essa possibilidade. Então, aí se perguntar, mas eu sou dono do meu nariz. Eu não vou para onde, vou ver se tem alguma coisa melhor. Apareceu outra possibilidade, mas o Grêmio ia dificultar muito, mas se eu insisto, talvez eu conseguisse. Mas aí eu pensei no Mano, que eu estava construindo uma relação ainda de confiança, 1 ano, quase 2 anos trabalhando juntos. Eu admirava muito o Mano pela capacidade dele de entendimento do jogo, pela capacidade dele de gestão dentro e fora do campo. E eu imaginei assim, cara, o Mano é muito inteligente. Se ele aceitou essa proposta, ele não foi só por causa de dinheiro. Com certeza uma proposta financeira boa, mas ele foi porque foi apresentado para ele e ele entendeu que faz sentido, que dá para correr o risco. E que foi contratado o Herrera, um atacante, Lembro. que jogou comigo no Grêmio. A gente era muito amigo. Não nos falamos, mas já começou a dar uma cara do tipo de time que seria montado. Porque o Herrera era o tipo de atacante que qualquer zagueiro adoraria jogar com ele, não contra ele. Que ele batia em zagueiro, era um cara que... Atacante que bate em zagueiro. Então isso é raro. Então, eu falei assim, poxa... Então, foram juntando coisas ali e foi a melhor decisão para mim. Óbvio, eu não sei como seria uma outra decisão. Porque não aconteceu. Porque não aconteceu. Claro. Mas quando eu falo que é a melhor, porque onde me levou, eu acho muito difícil, muito improvável que outra decisão tivesse me levado tão longe quanto foi com o Corinthians, sabe? Então, assim, eu sou muito grato à oportunidade que eu tive e tenho certeza também que a comissão técnica é muito grata por tudo que eu contribuí com o trabalho que eles queriam desenvolver. E vestir a camisa do Corinthians é diferente, né? A torcida, todo mundo fala que é diferente. Né? É um peso, é uma responsabilidade. Porque eu falo, e as pessoas comentam muito, me colocam nessa saia justa. Torcida, do Grêmio é do Corinthians. Acabei de falar da torcida do Grêmio, a manifestação e tal. E a minha definição, eu posso estar errada, é como eu vejo. A torcida do Grêmio ama o Grêmio. A torcida do Corinthians é apaixonada pela torcida, pelo time. E a paixão às vezes te cega. Então, às vezes você faz... Você tem atitudes que você não ia fazer, mas apaixonado, depois, por que eu fiz isso? Perde a cabeça. Perde a cabeça. E é pro bom e é pro ruim. Então, assim, a torcida do Corinthians, falando, óbvio, quando eu falo perde a cabeça, a gente sabe que não é a maioria também. Então, tem isso, a torcida do Corinthians, mais de 30 milhões, a gente entende que uma mínima parte que vai querer agredir jogador, que é super errado, devia estar na cadeia. Mas a gente sabe que, de forma geral, o torcedor corintiano é isso. Ele está lá na Bahia, você torce para quem? Corinthians. E aqui? Não. Corinthians. Torce para outro time. Então você tem muito você vê nitidamente isso. Então, aqui, eu pensava muito isso. Eu vou chegar com uma responsabilidade, porque é muito fácil falar assim, não, mas todo mundo sabia que ia subir. A gente não sabia que ia subir. Se a gente olha nosso elenco, foi montado um elenco com muita dificuldade. A gente tinha um time. Quando você olha, quem que ficou do elenco? Praticamente só o time. Ficaram 12, 13, mas foram contratados talvez 25, 26 para poder disputar a Série B. E era um time tão bom que depois, no ano seguinte, entra o Ronaldo e o Jorge Henrique só. O resto tudo disputou a Série B. Mas... O time que subiu. Mas... então por isso que a gente está falando assim, não... Porque você tem que construir do zero. A gente nem classificou entre os 4
daquele ano no Paulista para o quadrangular, para o final do Paulistão. Então, isso demonstra a dificuldade que é você começar um time quase do zero, praticamente do zero. Acho que ficaram 5 jogadores do elenco anterior. Então, a gente tinha, sim, um trabalho muito difícil para fazer e a minha chegada como homem de confiança do Mano, como saiu estampado, e aí ele me deu a faixa de capitão, cara, se tornou o trabalho mais difícil ainda, porque você tem que conquistar os jogadores e provar para eles que você é de confiança deles também. Se justifica, né? Porque senão você é o X9, você é o cara que é o leve-trás, que é o homem de confiança do técnico. Você tem que provar... Está dos dois lados. Dos dois lados. E que se tiver que pesar, se for o certo, eu vou pesar para os jogadores, mas se não for para o melhor, quando eu falo certo é o quê? O que é melhor para a equipe? O melhor para a equipe às vezes não é o melhor para mim, mas se for para a equipe, cara, eu vou ter que engolir. Se for para a equipe e de repente a comissão técnica estiver vendo de um jeito errado, poxa, eu vou comprar a briga dos atletas. Como que isso se dá, William? Dá um exemplo. O Tite chegou no Corinthians, a gente tinha um hábito, foi desenvolvido esse hábito de concentração 2 dias antes, quando era clássico. Gente, concentrar é um pé no saco. 2 dias antes, então, piorou. A gente não aguentava mais. O Tite chega, a gente reúne e pede para ele, Tite, cara, a gente não aguenta mais concentrar. Um dia vai lá, mas 2 dias e tudo. E imagina o Tite chegando, a saia justa, jogo duro, clássico, contra São Paulo. Mas ele confiou na gente, mas eu ia lá e fazia a interlocução, apresentava argumentos concretos para poder conquistar isso. Ao mesmo tempo, como funciona do lado contrário? A gente faz um jogo, tá fora, vamos pedir para dar uma volta, para sair e tal. Poxa, o jogo acabou meia-noite. Cara, o que a gente vai fazer agora na rua? Não dá, né? Eu ia lá para a comissão técnica e falava, jogadores querem sair e tal, dar uma volta. Eu levava sempre um comigo, quando eu achava que o Mano não ia deixar. Porque eu sabia, conhecia, esse cara, ele não vai deixar hoje. Não vai deixar. E o Mano já entendia também, já me olhava e não, hoje não dá. Quando eu achava que ele ia deixar, eu ia sozinho. Aí eu trazia a notícia boa. Mas eu não precisava de testemunha, porque senão ficava uma coisa ruim. Eu ir sozinho e falar, ele não deixou. Então tem essa dificuldade, pelo menos foi a forma como eu sempre liderei, quando você é um homem de confiança. Foi 1 ano até eu poder me sentir confortável e dar um esporro pesado em um determinado jogador. Porque eu sabia que ele ia entender que era um esporro, mas não tinha nada demais, era profissional. Mas foi 1 ano que eu aguentei muitas vezes, que eu teria dado esse esporro antes, mas os caras ainda não confiam em mim. Então eu tenho que ganhar confiança. Aqui você atribui o fato do Ronaldo gostar tanto de você, te respeitar tanto e te elogiar publicamente como ele fazia? Então, assim, o Ronaldo... Vocês te conheceram, a gente já passou por isso aqui no programa. Lá a seleção, sub-17. A gente teve essa oportunidade de jogar junto na seleção sub-17. Eu acabei sendo escolhido naquela seleção também para ser capitão da equipe. É o capita. Muito, e aí eu falo que isso se deu basicamente porque, devido aos estudos, devido aos meus pais que sempre me cobraram os estudos, e eu entender que isso era importante a partir de uma certa idade, eu reputo muito que os estudos me ajudaram a entender melhor o que os técnicos queriam para a equipe dentro de campo. E eu sempre fui de falar muito em campo, para orientar. Porque uma vez que eu entendi o que o técnico falava, quando o time não estava fazendo ou não estava posicionado da forma como o técnico queria, eu buscava corrigir. Então aquilo naturalmente foi me alçando na posição de liderança. E eu sempre fiz isso, seja eu com a faixa ou não. Mas principalmente quando você é mais jovem, isso acaba sendo um motivo de destaque. Então eu acredito que o Ronaldo, desde a seleção sub-17, entendeu ali e tinha um certo respeito. Né? Quando também ele vai para o Cruzeiro, ele morava ainda no início em concentração, em umas 2 oportunidades, eu venho de uma família muito simples, mas em umas 2 oportunidades eu chamei, domingão, cara, tá aí, tô de folga, tô nada para fazer. Naquela época a concentração era bem diferente, tá? Cara, quer vir aqui para casa? Não, almoça aqui,
Comidinha simples, mas é gostosa, temperinho de casa, depois a gente vê um jogo qualquer que passa na televisão, fica aqui, passa o dia aqui. Aí umas 2 vezes ele foi para lá. Foi para lá. Então, assim, você conhece mais também de onde a pessoa saiu, quais são os valores. Essa história, né? E quando a gente se reencontra no Corinthians, a gente convive ali por 2 anos, a gente não concordava em tudo. Mas a gente tinha essa questão de, cara, eu sei, eu entendo que ele está querendo o melhor para a equipe, eu também estou, mas em algum momento a gente podia ter divergência, mas não era por sacanagem. Então, assim, quando você entende que a pessoa tem uma opinião diferente da sua, mas também é para o bem, eu acredito que isso constrói, cara, eu te respeito, eu não concordo. Cara, mas eu te respeito porque eu sei, eu tenho certeza que você está pensando isso para o bem da equipe. E é o bem da equipe, é o bem de todo mundo. Então, e a gente, pela idade, pela história, né? Então a gente convivia fora de campo e tal. Então a gente construiu uma relação assim que tinha muito essa... E ele é muito generoso, né? O Ronaldo, uma das coisas que o fez ser muito admirado pelo elenco era o tanto que ele era generoso, não só comigo, nas entrevistas, mas ele falou várias vezes do Elias, falava várias vezes do Douglas, que adorava jogar com o Douglas, que o Douglas entendia onde ele queria a bola, que ele errava muito, mas era sempre com passe mais difícil, porque ele vivia na parte do campo onde é mais difícil você ser criativo, obviamente, ele tem que tentar o passe mais difícil, aí vai errar mais. Então, assim... A probabilidade. A probabilidade é muito maior. Então, e ele fez isso com diversos jogadores, com o Dentinho, com o Jorge Henrique, enfim. Então, assim, isso conquistou muito rapidamente o jeito dele dentro do vestiário, simples. Grupo junto, né? Junto. Muito legal. O Ronaldo trocou no container. Sabe? Então, assim... Naquele início, né? Naquele início, né? Para quem não sabe, o Corinthians, no CT do Corinthians, era um container no inverno, inauguração com lá, fresta, era um frio para você trocar de roupa, tomar banho. Às vezes ele nem tomava banho, ia para casa sem tomar banho. Então, assim, mas a humildade dele de estar ali, isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença. Quantas finais pelo Corinthians, hein? Teve Paulista, Copa do Brasil 2008 que a gente perdeu, 2009 que a gente ganhou. Campeonato da Série B não tem final. Então foi isso. Libertadores a gente acabou Paulista saindo. Foi com o Santos. Com o Santos. Tinha o Neymar do outro lado? Tinha. Neymar e Ganso. Paulo Henrique Ganso e Neymar. A gente tinha mais preocupação com o Ganso na época. Do que o Neymar? Com o Neymar. Porque o Ganso jogava numa posição de campo muito mais difícil e ele tinha uma genialidade para achar uns espaços que era absurdo. Então, naquela época, óbvio, não desmerecendo o Neymar, mas a gente tinha, digamos assim, mais recursos para neutralizar o Neymar. O Ganso, a gente tinha recursos, mas a gente ficava mais preocupado porque ele tirava um coelho da cartola. Então, a gente tem que ter uma atenção muito maior, porque neste momento, esse aqui, os dois são muito bons, mas esse aqui, ele tem feito uma diferença muito grande. Você peitou o Neymar? Eu não, o Christian sim. nunca foi muito a minha característica, porque eu não acho que funciona. Então, quando alguém me xinga, eu acho que aquilo é tão boçal que não vai me tirar do sério. Se eu for xingar alguém, se o cara começa, pô, pra que você está fazendo isso, cara? Eu vou ficar com vergonha, é o meu jeito. Mas o Christian não, o Christian tinha um sangue mais, né? E aí o Christian deu uma peitada nele na final, deu uma de dedo no rosto. Não acho que isso o intimidou, não, mas talvez naquele momento tenha dado uma assustadinha no Pacaembu. Talvez, não sei, mas assim... Mas marcar ele era difícil também, muito rápido. Não, né? Tá louco. Não. A gente falava assim que o Neymar é o tipo de jogador que você não marca com um, você marca com um time. Como? A bola não pode chegar para ele em condições dele partir para cima. Partir para cima, com espaço. Gente, se ele parte para cima, é praticamente impossível. Eu lembro a gente enfrentá-lo... 2 ele leva. Enfrentá-lo na Vila Belmiro, e a gente fez um jogo muito bom. Eu não sei se a gente ganhou lá ou não, mas enfim. Eu lembro de 2 bolas que a gente marcou errado, era o Alessandro, lateral direito, e que ele veio para cima de mim, conduzindo. Só que assim, óbvio, uma das características que eu tinha para poder, e um técnico brincava assim comigo, assim, William, você sempre soube brigar na sua rua. O que é brigar na sua rua? Cara, você não vai apostar corrida que você não consegue, você vai perder. Então, você desenvolveu outras qualidades de entendimento de jogo, de posicionamento, para poder conseguir jogar, porque senão você não iria jogar se fosse só no apostar corrida. Então, você não apostava corrida, você levava o jogador, conduzia para um jeito, um canto... Você escolhia o lado. Exato.
E assim, foram 2 vezes que o Neymar escapou e veio, e nessa época ele ainda tinha muita mania assim, de sempre dar um cortinho a mais. Então eu não me jogava contra ele, cara, eu não vou dar o carrinho para tentar interceptar o chute, porque ele sempre vai cortar. E as 2 vezes eu consegui travar. Mas assim, eu travei a bola e quase travei a coluna, de tanto que ele driblava e cortava, e eu virando. Ele é leve, né? Leve, muito rápido, condução, bola perto do pé, corta para a direita e para a esquerda. E assim, isso eu tô falando no início da carreira dele, né? 2009, 2010. Então, assim... Moleque de tudo, né? É um nível técnico absurdo. Absurdo. Tinha que estudar ele antes? Eu fazia isso com todos os jogadores. Todos, porque... de fato, qual que te tirou mais noite de sono estudando assim para enfrentar? Cara, o Adriano Imperador. Imperador? Mas aí é da tua estatura. Mas assim, quando ele estava no dia dele, cara, não adiantava, porque ele é um cara que, diferentemente do Neymar, não era um cara de condução, né? Mas era um cara de força. Trombador, de segurar a bola, canhoto, que é sempre mais difícil de marcar. Você tem que conduzir ele para o lado direito, torcendo para que ele finalize direito. Às vezes ele consegue colocar o corpo ao ponto de ficar na sua frente e ficar com a perna esquerda. Bola vem no alto, você vai trombar, cara, ele não vai cair, ele vai conseguir firmar e segurar. Então, assim, no dia que ele estava no dia dele, era muito complicado você se sobressair e não deixá-lo tomar conta do jogo. Que era o quê? Pô, você está querendo sufocar o Flamengo ou o São Paulo, cara, os caras tiram a bola, vai nele, você não consegue desarmar o cara, sem ser com falta. E para o time adversário isso é ótimo, por quê? Vem ganhando, como se fosse futebol americano, vem ganhando jardas. Aí é falta, aí seu time recua, aí outro time já saiu da pressão. Então, assim, ele era um cara extremamente difícil de marcar. Extremamente difícil. Nilmar também era um cara, assim, estilo Neymar. Nilmar com vocês, né? Antes de você, né? No Corinthians antes, eu não joguei com ele. O time caiu, né? Joguei com ele, joguei contra ele no Inter e tudo. Então, assim, era ele era rápido também, muito rápido. Era parecido, né, guardar as devidas proporções com o Neymar nessa questão de rapidez e condução de bola. O Neymar tem mais técnica. Mais recursos. Mas não que o Neymar seja um caneludo, não é nesses caras velocistas, só velocista, não. Ele era um cara muito inteligente também, mudança de direção muito rápido, né? O cara que vem aqui, gira, se assustou, e isso apostar corrida, né? Então não dava. Então, não entra nessa. Não dava. E o D'Alessandro? Era difícil de marcar? Então, o D'Alessandro é um cara extremamente técnico, não era velocista, mas com uma boa velocidade. Não jogava tão próximo de mim, mas era um cara que a gente tinha que orientar muito quem estava marcando para não cair numa pilha, que ele também gostava de pilhar. Provocador. E muito técnico, para não entrar de primeira, porque assim, ele era o cara da clarividência, né? Então, se desse muito espaço para ele, muito não, se desse pouco espaço, ele já conseguia criar. Então, a gente tinha que ter uma concentração e uma sintonia de marcação muito grande. A linha de defesa com aquele volante que estivesse mais perto dele, justamente porque, como ele conseguia decidir e colocar na cara os colegas com um toque, a gente tinha que estar em uma sincronia, né, uma sintonia muito grande para entender qual o tipo de movimento que o atacante estava fazendo, para a gente bloquear esse movimento e que ele preferencialmente não recebesse essa bola. Então, e se recebesse, tivesse logo a marcação em cima. Então, assim, era um jogador que era muito difícil marcar pelos recursos que ele tinha. Né? Não por acaso é ídolo no Inter e ganhou tanto de títulos que ganhou lá. Também. Foi a sua sobriedade, o seu equilíbrio que tirou ele do sério? Não, na verdade ele já tinha sido expulso. Ele, acredito que na final, né, da Copa do Brasil, dando fazendo um elogio também merecido a todos os atletas que não entraram na pilha ali do Corinthians, né? Os do Inter também tiveram essa postura, então também dá os parabéns a todos. Mas eu entendo que ele fez um movimento para poder, já que ele tinha sido expulso, levar mais um. Recurso dele. E a nossa comissão técnica nos preparou muito em relação à parte dele de provocar. Que ele, além de ser um grande jogador, tecnicamente falando, que ele era também um cara que usava muito desse expediente. E para a gente não entrar na pilha. Então, assim, a comissão técnica ter nos preparado
e eu também ter por característica, né, ser um cara mais sóbrio, mais tranquilo, foi uma... Ele escolheu o cara errado. Exato. Ele escolheu o cara Exato, errado. exato. Então, acredito que tenha sido esses os fatores que ajudaram com que eu não tivesse tomado a decisão, que talvez gerasse uma briga mais generalizada. Teve a confusão, mas de briga mesmo não teve, né? O equilíbrio foi fundamental. De briga mesmo não teve. Então... Ô, Capita, eu tenho um quadro aqui chamado Bate Pronto, que nós vamos fazer agora. Antes de eu fazer esse quadro aqui, é quase como se fosse o quadro já, o técnico da tua vida, da sua carreira, quem foi, hein? O Mano Menezes. Foi o Mano? Foi o tempo que eu mais trabalhei, né? O técnico que eu mais trabalhei. E faço elogios ao Tite, ao Ney Franco, principalmente, assim, né? Falando de profissional. Mas o Mano... O Ney começou aquela história do Ipatinga, Foi fantástico. Eu fui assim. fazer jogo lá com ele. Cara queridíssimo. Hoje a gente mexe com construção civil, se eu não estou enganado. Eu acho que sim, ele também com loteamento, com essas coisas também. Isso. E você está fazendo o quê? Estou trabalhando no mercado financeiro já há um bom tempo, sou sócio da Fund Capital, hoje é o maior escritório de empresas de soluções financeiras do Brasil, independente. Estou muito feliz porque eu consigo hoje, seja orientar e ajudar atletas ou advogados, engenheiros, pessoas jurídicas. Falou de parte financeira, a gente consegue fazer tudo, todo o escopo. Como é que chama a empresa? Fund Capital. A gente fala capital, é capital, mas a gente quis colocar o nome, ou a pronúncia, né, em inglês, porque o mercado financeiro ele é majoritariamente tocado pelos Estados Unidos. E você está morando? Estou morando hoje em Turim, né? Torino é italiano. Estou num projeto de vida pessoal e profissional, que já era um projeto antigo, de passar um ano na Europa. Então eu fui com minha família, minha esposa ela tem cidadania italiana, minha filha mais velha já estuda numa escola italiana em Belo Horizonte. Então a gente construiu esse projeto junto com a empresa, porque também eu tenho clientes lá na Europa. Então a ideia é a gente fazer um mix de desenvolvimento profissional, pessoal também. Eu sempre gosto de estar aprendendo novas coisas, então já me matriculei lá em italiano, vou aprender o italiano. A faculdade você já fez? Faculdade eu já fiz. Porque no programa aqui ele entrou umas 3 vezes na faculdade. E vou fazer alguns cursos do mercado financeiro lá também. Enfim, aqui também sempre que posso. Eu tenho o CFP, que é um dos certificados mais bem avaliados e conceituados do mercado financeiro. Então, assim, na minha cabeça quanto mais eu puder aprender, aprendizado do meu pai também, lição do meu pai, aprendizado ninguém te tira, né? Então, como eu penso. Eu imagino o quanto você teria contribuído mais ainda no time do Corinthians, na parte executiva. Deixa essa mensagem aqui para você. Né? Bom, vamos lá? Tá pronto? Vamos. Zagueiro não é muito bom de bate-pronto, eu dava chutão no bate-pronto, mas vamos ver. Qual foi o melhor zagueiro que trabalhou do seu lado, jogou com você? Que você curtia-se de entrosamento? Nossa, esse apertado tem 2, cada um pelo seu motivo. Vou falar o primeiro, Chicão. Chicão? Porque ele me obrigou, sem falar. O Chicão tinha um jeito de jogar no Figueirense, que ele acabou trazendo esse jeito de característica para jogar no Corinthians também, que é de marcar muito pressão, muito alto. A gente não tinha isso no Grêmio. E eu acabei tendo que me entender com ele para eu não ficar lá atrás, tipo, só eu lá atrás, dando condição. Um buraco entre a gente. Se aproximava um pouco mais também. E isso fez com que a gente já jogasse na famosa linha alta que se fala hoje, isso. Num momento que não existia. Ele já colava no atacante, né? Ele já ia muito buscar, porque jogava com 3 zagueiros e ele era sobra no Figueirense. Então ele costumava muito fazer esse tipo de movimento. E isso fez com que a nossa equipe jogasse muito compacta e muito em linha alta. Então, assim, fora que é excelente jogador e tudo. E o próprio Teco, que eu joguei no Grêmio, que era uma sumidade também, um zagueiro fantástico, ótimo amigo, mas esses 2, assim, por motivos distintos. Com o Teco eu jogava na direita e ele jogava na esquerda, ele era canhoto. Com o Chicão eu jogava na esquerda e o Chicão jogava na direita. Então, assim, cada um contribuiu para a minha evolução. 2 grandes jogadores. Ótimo. Bom, vamos lá. Primeira parte do nosso bate-pronto aqui no Café com a Suprema Bet. E recebendo hoje... Onde surgiu o Capita? Posso me estender? Porque eu sou prolixo, tá? Eu falo muito. Mas vou tentar ser breve. Nem é mais Twitter, né? É X agora, mas era Twitter.
E aí eu conversando com o Gui, que era nosso assessor de imprensa, ele me fala assim, pô, Capita, que o apelido era só no meio dos jogadores, no Corinthians só, não era nem no Grêmio, era lá no Corinthians. No Corinthians. No Corinthians. E aí ele falou, pô, tem uma ferramenta aqui interessante, também falou do Twitter. Você faz uma conta lá e tu, beleza, vou olhar. Aí fui fazer a conta. Escolhi um apelido. Aí eu coloquei William Machado. Como você quer dizer? William Machado de Oliveira, meu nome completo. Não, já tem. William Oliveira, já tem. William M. Oliveira. Eu não queria colocar número, William Machado 35, essas coisas, não queria. E aí testei de tudo quanto é jeito. Aí, nossa, não tem como. Vou colocar o William Capita, porque vamos ver se não tinha. Eu nem sonhava que o Twitter ia virar, porque poderia ter sido, por exemplo, Snapchat, que é uma outra coisa que acabou, pelo menos para mim, não vingou assim, parece que sim, mas enfim. No final das contas, aquilo externou, e aí o Capita pegou uma jogada de marketing muito forte, que deu certo numa Mas sorte. se justifica com você. Não, se justifica. Perfeitamente. Capita, vou fazer assim, vou falar nome de jogadores, você vai me dizer se esses jogadores, gênio, craque ou bom jogador. Tá? Tá. Então, você foi gênio, craque ou bom jogador. Por exemplo, eu sempre dou como exemplo um cara que é fácil de responder. Sim. Pelé. Gênio. Gênio. Tostão. Craque. Craque. Você já entendeu. Fechou? Fechou. Tá pronto? Bora! Então, começando. Oscar. Craque. Dario Pereira. Oscar zagueiro? Zagueiro. Pessoal da porque eu achei que era o posição. Oscar agora do São Paulo. Não. Pessoal da sua posição. Tá. Craque. Aldair. Gênio. Você falou dele aqui no programa. Baresi. Gênio. 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 Júnior Baiano. Júnior é meu amigo. Bravo. Bravo. Vou colocar bom jogador só porque ele batia muito no início. Depois ele parou de bater. Mauro Galvão. Nossa, esse jogava o fino da bola também. Esse é craque. Craque. Ricardo Rocha. Ricardo, craque. Lúcio. Craque. Juan. Gênio. Thiago Silva. Gênio. Gênio. Marquinhos. Paris Gênio. Saint-Germain. Gênio, Marquinhos? Eu acho que o Marquinhos joga demais. Ele tem velocidade. Ele tem velocidade, ele tem um tempo de bola fantástico. Nossa, eu gosto muito assim de ver. E joga limpo, é um cara que joga Você duro. Você conheceu ele no Corinthians? Conheci ele novo, né? Ele saiu muito cedo. Saiu muito cedo. Saiu muito cedo. Mas você conheceu? Conheci. Conheceu. Era um cara... E como pessoa também. É um cara acima da média. Fiquei muito feliz dele ter levantado a taça da Champions. Fiquei muito orgulhoso como brasileiro, ex-zagueiro. Chicão. Chicão é craque. Paulo André. Craque. Kahneman. Craque. Balbuena. Craque. Gustavo Gomes. Craque. Miranda. Craque. Bom, seu parceiro, Diego Souza. Craque. Tcheco. Craque. Neymar. Gênio. Gênio? Neymar é sumidade. O Neymar vai jogar a Copa do Mundo? Minha opinião. Só depende dele. E o depender é fazer sacrifícios para que isso seja possível, acompanhando o que está sendo falado na mídia. Né? Não tem contato nem com ele, muito menos com a comissão técnica. Mas olhando, entendendo o que está sendo trocado aí de comunicação mediaticamente, depende dele, talvez, se esforçar mais em alguns quesitos para poder ir. Ele bem fisicamente, o Ancelotti deve chamá-lo. Não tem a menor dúvida. Não tem dúvida, né? Tá. Vinícius Júnior. Craque. Rivaldo. Nossa, o Rivaldo jogou muita bola. Craque. Romário. O baixinho é gênio. A minha é gênio. E o Ronaldo? Gênio. É verdade, brincadeira, né? Gênio. Essa pergunta não cabe aqui. Duelo de zagueiros agora. Thiago Silva
ou Marquinhos? Nossa Senhora. Agora é dividida. Agora é dividida. Agora... Dividida. Estou buscando aqui o software, está rodando aqui para ver títulos, conquistas. Quer deixar esquentando aí? Quero. Vamos deixar essa para a próxima. Vai esquentando aí. Thiago Silva ou Lúcio? Thiago Silva. Mauro Galvão ou Thiago Silva? Essa também. E o Mauro Galvão também foi longevo na carreira. Né? Essa vocês colocaram no nível... Pela carreira na Europa, mais logo eu vou no Thiago Silva. Thiago Silva. Lúcio ou Juan? O Lúcio jogou pra caramba na Alemanha. Campeão Esse cara... do mundo, né? Campeão do mundo. Os dois... Você botou o Juan aqui, acho que como gênio. Eu coloquei, eu gosto do Lúcio, da característica dele também. Vou colocar o Juan, mas Juan. Assim, briga de cachorro grande. Aldair ou Ricardo Rocha? O Ricardo vai ficar bravo comigo também, mas aí o nível é por cima, Aldair. Então, assim, porque ele se machucou. Por isso. Na Copa e tal, estava lesionado, ajudou a seleção, show, mas estava lesionado. Aldair ou Thiago Silva? Nossa Senhora. Outra boa. Características semelhantes, né? O Aldair jogava demais. Aqui o pessoal que não lembra... O Aldair era bom de velocidade, era bom no alto, era bom saída de bola, era bom para a direita, bom na esquerda. O Aldair foi campeão do mundo, o Aldair jogava demais. É que o Thiago, eu sou muito fã do Thiago, assim, a postura é um cara... Tá, eu vou passar essa aqui. Não, Aldair, pode colocar o Aldair. Aldair, fechou. Júnior Baiano ou Roque Júnior? Olha aí. Seleção. Problema seu. A briga é boa. Eu vou no Roque só para sacanear o Júnior Baiano. Tô brincando, o Roque não jogou demais, é da minha idade. Mas o Júnior Baiano teve uma parte da carreira dele que o Roque não teve, que era a parte da pancadaria, que era demais. Era uma coisa. Meu pai adorava vê-lo. Porque sabia que ele ia fazer uma loucura. Meu pai dava risada. Não tô acreditando que esse cara tá fazendo. Era divertido. Cada voadora que ele dava. Bom, lá do Sul, onde você fez sucesso, Kahneman ou Jeromel? E dupla, né? Dupla. Que se completou. Ganharam lá grandes títulos com... eu vou pela liderança, não que o Kahneman não tenha, mas que enquanto jogaram juntos, era o Jeromel o capitão, o Jeromel. Do Paraguai agora. Gamarra ou Gustavo Gomes? Olha, eita, você também. O trabalho de vocês é bom, hein? Eu não sabia. Pois, zagueiro dá para jogar os dois, cara. Por que vocês estão colocando um ou outro? Cara, o Gamarra jogou demais. Demais. Mas batia muito, fazia muita falta. Igual o Júnior Baiano, né? Vivia pendurado. Cara, eu vou de Gamarra. Gamarra? Eu vou de Gamarra, apesar que o Gustavo faz tanto gol, né? Tão decisivo. Né? Então, cara. A briga de Pereira no a briga, assim, o Gustavo, impressionante a carreira dele, cara. Léo Ortiz ou Gustavo Gomes? Os dois são de seleção. Gosto muito dos dois. Acho que o Léo tem mais completo. O Léo, uma época jogando de volante no Flamengo, cara, tava fino da bola, mas muito bem, categoria. Eu vou do Léo. A penúltima, Fabrício Bruno ou Léo Ortiz? Nossa. Essa é a penúltima. Ainda bem. É boa. Eu gosto muito do estilo do Léo Ortiz, admiro muito a forma como o Fabrício Bruno joga, até parecido com o Lúcio, assim, né? Tem uma imposição física, é muito, cara... Eu vou no Léo Ortiz por detalhe, mas vou no Léo Ortiz. Fabrício Bruno ou Gustavo Gomes? Essa é a última. Tcharam! Cara, isso aqui... Cara, eu vou no
Eu vou no Gustavo Gomes pela quantidade de gols que ele já fez. É um cara muito decisivo, Você foi né, equilibrando cara? bem. Não, fui. Aqui o Fabrício Blume me chama muita atenção também, sabe? Características. Assim, é um cara muito bom. Muito bom. A seleção bom. também. A seleção muito bom. também. Bom, depois você faz com eles para poder deixá-los na saia justa também. Esse dia, esse calor que eu estou sentindo aqui, só pensar. Vou encerrar com uma pergunta aqui para você. Qual foi o jogo da sua vida? Essa não tem muito o que pensar. O jogo da minha vida foi a final contra o Cruzeiro, que a gente ganhou de 2-1. Patinga? Porque sem aquele jogo, sem aquela conquista, muito provavelmente eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu estaria talvez numa das Big Four, das empresas de auditoria, mas poderia ser amigo fora, mas você não ia querer me fazer essa homenagem porque eu estou sendo auditor, entendeu? Capita, obrigado. Eu que te agradeço. Que delícia de programa, cara. Eu que agradeço. Maravilha. Parabéns. Maravilha. Eu não tinha dúvida que ia ser uma delícia a gente bater esse papo aqui. Obrigado pelo convite mesmo, de coração. Sucesso sempre. Para nós. Pessoal, que prazer receber aqui o William Capita para bater um papo aqui na nossa cafeteria, junto com a Suprema Bet. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Deixem aí seus comentários, compartilhem com seus amigos. É um convidado muito especial que eu trago com muito carinho para a gente bater papo aqui. É uma homenagem para você, Capita. Muito obrigado. Valeu Obrigado pelas palavras. Então vamos nessa. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau.